A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens! Hoje começamos uma nova semana de devocionais e a mensagem que o Espírito Santo tem para nós é poderosa. Deus faz uma aliança com Abraão. Quando Deus chama, Ele não chama ao acaso. Quando Deus promete, Ele não recua. Quando Deus inicia algo em nós, Ele garante o fim. A história de Abraão é uma das maiores provas de que Deus não se esquece daqueles que Ele escolhe. E hoje, o Senhor quer renovar em nós a certeza da sua aliança. Mas antes de meditar neste tema, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã e por mais uma semana na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo abra nossos olhos e nos faça entender a profundidade da Tua aliança. Fala conosco, renova nossa fé e desperta nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 2. Diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glórias a Deus. Deus aparece a Abraão e o chama para algo totalmente novo. Ele deveria deixar sua terra, sua parentela e sua casa e ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Mas junto ao chamado veio a promessa. Deus faria dele uma grande nação. Deus o abençoaria. Deus engrandeceria o seu nome. Deus o tornaria uma bênção para muitos. A aliança de Deus com Abraão não era apenas um pacto externo, mas uma transformação interna. Era uma jornada de fé, obediência e confiança total. Jovens, a história de Abraão nos ensina que todo chamado de Deus começa com uma separação. Abraão precisou sair do conforto, do previsível, da zona de segurança. Ele não recebeu detalhes, ele não recebeu mapas. Ele recebeu uma palavra, e isso foi suficiente. É assim que Deus trabalha até hoje. Ele não mostra todos os passos, ele mostra o próximo. Ele não entrega o plano completo, ele entrega uma promessa. E a promessa naquele dia foi: eu farei. Não foi: você fará. Você conquistará. Você abrirá caminhos. Foi Deus dizendo: eu farei na tua vida aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinho. E aqui está um segredo poderoso. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele precisa de um coração obediente. A aliança de Deus com Abraão nos mostra que Deus chama antes de capacitar. Deus promete antes de realizar. Deus ordena antes de explicar. Deus direciona antes de revelar. Abraão não era perfeito, não tinha currículo espiritual impressionante, não era rico em conhecimento, ele era rico em fé. E essa fé atraiu o favor de Deus. Jovem, Deus também tem uma aliança contigo. Talvez você não veja tudo ainda, talvez o caminho pareça incerto, talvez você esteja cercado de dúvidas, mas a promessa continua de pé. Deus te chama para sair do que te prende, abandonar o que limita teu propósito, romper com o que te afasta da presença, caminhar sem ver tudo, mas confiando em quem te guia. Há lugares espirituais que você só alcançará quando obedecer ao sai da tua terra. Há bênçãos reservadas que só se abrem quando você decide caminhar mesmo sem entender. A aliança de Deus não depende do seu humor, da sua força, do seu mérito. Ela depende da fidelidade dele. O mesmo Deus que chamou Abraão, chama você. O mesmo Deus que prometeu a Abraão, promete a você. O mesmo Deus que acompanhou Abraão, acompanha você. A aliança continua viva, a promessa continua válida. O Deus da aliança continua o mesmo. Feche os olhos agora por um instante. O que Deus está te pedindo para deixar? Do que você precisa se separar? Que passo de fé você está adiando? A promessa só se cumpre para quem caminha. A aliança só se vive para quem obedece. Hoje o Espírito Santo te chama a confiar como Abraão confiou.
Não olhe para trás. Deus não prometeu conforto, Ele prometeu presença. E quem tem a presença de Deus, tem tudo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra tão viva. Assim como o Senhor chamou Abraão, hoje te pedimos, chama-nos também para perto de Ti. Dá-nos coragem para obedecer, fé para avançar e humildade para confiar. Renova em nós a certeza da Tua aliança e cumpre em nossas vidas tudo o que prometeste. Em nome de Jesus. Amém. Queridos jovens, que palavra poderosa! A aliança de Deus não falha. E assim como Abraão caminhou sem ver o fim, nós também caminhamos confiando no Deus que tudo sabe e tudo pode. Amanhã seguiremos com o tema Os Livramentos de Deus em favor do seu povo, baseado no Salmo 85. Vai ser forte e edificante. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.